Evangelho sobre seguir a Jesus, né? A gente está aqui sempre falando disso, né? Do Talmidim, dos discípulos que seguem a Jesus, é que é um caminho de renúncia. Sim. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, ao mesmo tempo, a impressão que a palavra de Deus nos passa, né? É que, e por muito tempo, eu acho que até por uma influência mais assim, própria católica e franciscana, né? A gente viu como sofrer, né? A renúncia como um lugar mais alto que tinha de alcançar uma espiritualidade, né? Mas eu percebo que nas suas canções, e nessas últimas, né, próprio Cristo e tal, você tem cantado muito sobre uma vida de prazer. E eu queria que você desse uma base, explicasse mais sobre isso para nós. Cara, muito bom. Na verdade, assim, fui muito impactado pela teologia do John Piper, né? E o John Piper foi muito impactado por Edwards e aí por aí vai, né? Mas aqui, na cidade onde eu moro, tem um catecismo muito famoso, que é o Catecismo de Westminster, né? Uma confissão de fé. E nessa confissão de fé, quando eles foram resumir o propósito da existência humana, o fim supremo da existência humana, eles disseram que o fim supremo da existência humana é glorificar a Deus e se deleitar em Deus, ou ter prazer em Deus, né? Mas aí o John Piper, anos depois, ele meio que propôs uma alteração, né? Se a gente pode usar essa palavra. Ele, ao invés de ele dizer que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e ter deleite, ele substituiu o e por ao, né? O fim supremo do homem é glorificar a Deus ao se deleitar em Deus, ao ter prazer em Deus. E aí, quando a gente fala de ser feliz, de ter alegria, de ser contente, né? Às vezes, por causa da nossa cabeça já muito secularizada, a gente faz essa separação aí que você mesmo disse. Nossa, mas eu achei que quanto mais espiritual, mais sofrido, mais triste, mais doloroso, Sim. né? Cara, a gente vê isso muito no campo missionário também, no campo ministerial, né? Tipo, um cara que é missionário, eu vivi isso muito nos meus primeiros anos, assim, porque nos primeiros anos de ministério, a gente fazia aquelas newsletters, né? Eu e a Bru, a gente não tinha, tipo assim, um salário pastoral ou outros recursos. Então a gente mandava newsletters. E aí, eu lembro uma vez que eu e a Bru, a gente foi num restaurante japonês, cara, e dessas pessoas que contribuíam parou de contribuir. Porque, tipo assim, cara, como assim vocês estão indo na comida japonesa? Como assim vocês estão tendo prazer, né? Então, assim, essa mentalidade até meio grega de separar o que é santo do que é físico, né, natural, foi fazendo a gente talvez não experimentar a alegria que o evangelho propõe e que, na verdade, quando a gente olha para os apóstolos, eles viam o sofrimento como um meio de se alegrar no Senhor. Então, até o sofrimento para os apóstolos era alegria, né? No livro que eu trabalhei aí nos últimos meses, e até nessa canção, eu refleti muito sobre essa questão, porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses, você falou que você estava estudando Filipenses. Sim. Quando ele diz alegrai-vos no Senhor, lá no capítulo 4, ele estava preso, ele estava sofrendo, ele estava num momento de, assim, segundo o padrão dessa era, muito ruim, né? Mas ele encontrava esse deleite nessa fonte eterna de prazer, né? Salmos 16 fala que a destra de Deus tem delícias perpétuas, né? Então, muitas pessoas aplicam que essa destra de Deus é inclusive o próprio Filho, né? Então, o Filho, ele é fonte de delícias perpétuas. E aí, só para talvez terminar o meu raciocínio aqui, eu amo uma frase do Lewis, cara. Deixa eu achar ela aqui, que eu perdi. Ah, tá aqui. Olha o que ele fala, mano. Ele diz assim: parece que o nosso Senhor considera os nossos desejos não fortes demais, mas fracos demais. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando uma alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante
que quer continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa o convite para passar férias à beira-mar. Somos facilmente satisfeitos demais. Então, o que o Lewis está falando é que o que a gente está chamando de alegria, de ambição, de prazer, na verdade é como se fosse um tanto de criança brincando com lama quando poderia estar brincando na praia com o pai, né? Então, assim, talvez o que a gente precisa rever é a nossa ótica de sucesso, a nossa ótica de prazer, a nossa ótica de deleite. O que isso significa? E isso, para mim, é importante, pelo menos, colocar uma aspas nisso. Isso não significa que a gente não vai ter prazer nesse tempo, que eu não vou ter deleite nessa época, igual a gente falou agora, de comer uma comida japonesa, né? Isso também é santo, isso também glorifica a Deus. Mas, acima de tudo, essa ambição no Senhor, de tipo, cara, a fonte de beleza, a fonte criativa, todas as coisas que existem vieram de Cristo, da pessoa de Deus. Então, eu acho essa frase do C.S. Lewis maravilhosa. E até